Vou meter um processo aqui no diretor do nosso programa. Opa, estamos ao vivo já. Estamos de volta, senhoras e senhores. Doses milionárias aqui na tua rádio 98.1 FM. Também estamos no Instagram. Ô, Y, como é que fala? Tem um jeitinho certinho de falar Instagram em linguagem de sinais? Vem aqui ensinar pra gente, por favor, querido. Ó, você tá vendo que, ó, você que tá acompanhando só pela rádio, você tá perdendo aqui, ó. Que você vai aprender agora a falar Instagram com um surdo. Não tem problema não, querido, que ele cortou aqui a câmera, tudo bem. Mas vai que você vai paquerar uma menina que de repente ela tem um desafio de deficiência auditiva, e você pode pedir o contato dela lá no Instagram. Como é que faz, ô Y? Eita, será que eu sei fazer isso? Como é que é? Mostra aí. É assim? Esse aqui é do capeta? Mostra aqui, aí faz assim. É só isso daqui? Isso aqui é Instagram? Instagram. Aqui é o sinal de câmera. Ok. Olha que legal. Instagram na linguagem. É linguagem que fala? A linguagem de sinais é mais bonitinho do que na nossa, pessoal. Obrigado, Y. Te amo, querido. Como é que fala eu te amo em... Oxi! Olha, e eu te amo igualzinho o Instagram. E eu te odeio. Como é que é? Não sabe. Não, maravilha, pessoal. Então, ó, vamos que vamos. Lembrando que as segundas-feiras, Doses Milionárias começa com os gigantes da educação. Hoje o Edson não está com a gente. Estão com serviço interno, recebendo uma equipe do MEC lá na faculdade. E nós estamos aqui com o privilégio, a alegria de estar recebendo aqui esse convidado pela primeira vez, que não seja a única que possa vir várias outras vezes, com um tema super bacana. Hoje a gente vai estar falando sobre o impacto da tecnologia na educação. A gente vai extrapolar um pouquinho da educação, trazer uma visão jurídica, uma visão de um advogado, de um empreendedor na área do direito, daquilo que é o impacto da tecnologia em todas as áreas, mas em especial da educação. Então eu quero dar as boas-vindas aqui a ele, que é professor universitário e assessor jurídico do Ministério da Saúde. Senhoras e senhores, Dr. Ulisses Juliano da Silva. Seja muito bem-vindo. Tudo bem, Ulisses? Tudo ótimo, Leonardo. Prazer estar aqui com você, com seus ouvintes, com essa equipe maravilhosa que muito bem me recebeu. Vamos juntos. É um tema extremamente relevante. Eu tenho certeza que vai ser muito importante para o nosso debate hoje, acessar essa informação que é tão necessária para os nossos dias. Maravilha. Ulisses, em primeiro lugar, quero agradecer, cara, o seu tempo. A gente chegou aqui, o Ulisses falou assim, hoje tá corrido. Como é que você fala? Você usou até um termo. Quebrando pedra, não foi? A gente Você está falou descansando, literalmente carregando pedra e literalmente correndo. Literalmente correndo e descansando, carregando pedra. Tem uma semana na minha segunda. E ele separou esse tempo aqui, pessoal, para estar com a gente. Então, quero chamar, assim, a tua atenção, porque tem muita coisa bacana que a gente vai conversar aqui. Eu queria iniciar o nosso bate-papo, Ulisses, pedindo para você se apresentar. Quem ainda não conhece o Ulisses Juliano Guimarães, quem que é, então, o doutor Ulisses? O pessoal que chama de doutor Guimarães ou Ulisses mesmo? Eu queria participar da família Guimarães, né? Já estava em outro patamar. Mas não, Ulisses... Opa, errei aqui? Ulisses Juliano. Da Silva! Meu Deus do céu! Botaram drogas nesse café. Mas é por isso que eu tô falando. Se você quiser me colocar na família, né? Você é casado já ou não? Casado. Opa, vou arrumar confusão com a esposa. Como é que chama ela? Juliana. Ai, Juliana e Juliano. Olha que bacana. A gente recebeu semana passada o médico, que ele é Bruno e a esposa é Bruna. E eles têm trigêmeos. Nossa. E o cara perdeu a oportunidade de fazer um monte de Bruninho. Juliana, perdão, viu, querida? Perdão, da Silva. Doutor Ulisses Juliano da Silva. Perdão, Juliana, não vou errar mais, prometo. Bem, meu nome é Ulisses Juliano, eu sou advogado, assessor jurídico, professor já faz um bom tempo, nas áreas de direito digital, sociedade, da economia da sociedade, direito do trabalho, processo civil, processo do trabalho. Então, o direito faz parte da minha realidade. E com o advento da tecnologia, a gente está visualizando o direito, o exercício do direito agora de uma forma muito mais macro. A gente consegue conversar, negociar, fazer relações, sejam de trabalho, sejam relações apenas de conhecimento com profissionais do mundo inteiro. O que antes era bem mais difícil. Como é que ficou essa questão de atender? Porque quando você
faz a prova da OAB, você faz a prova da OAB a nível regional, é isso? Sim. Ou seja, você dá OAB DF. Não, você faz a prova da OAB a mesma nacionalmente. Só Tá, que ok. você está vinculado a uma subseção. Ok. Então, a subseção de Brasília, subseção de Goiás, subseção de Minas. Você está ligada à subseção do DF, que é Do a OAB DF. Exatamente. Você pode atender um cliente de Minas Gerais, por exemplo? Eu posso atender cliente no país inteiro, desde que eu não ultrapasse 5 clientes por estado, fora da minha OAB principal. Ou seja, a gente está falando aqui, nós somos 26 entes federativos, não é isso? Isso. Então, assim, olha como é que o mercado... A gente precisa entender as coisas, porque às vezes a gente fica com medo da tecnologia e não entende como é que a tecnologia nos ajuda, né, doutor? Sim. Porque um advogado hoje, que é de Brasília, por exemplo, seu caso, doutor Ulisses. O que está acontecendo? Doutor Ulisses, perdão. Que poderia atender já, o DF já tem muita gente para poder ser atendida, não tem dúvida, mas agora a gente multiplicou muito isso. Você consegue fazer uma conta para mim aí, ô Y? Multiplica, por gentileza, aí 25, 6 vezes 25, que é a quantidade a mais de clientes que você pode estar atendendo de forma conjunta, né? Além dos clientes aqui do Distrito Federal. É uma possibilidade incrível. Quanto? 150 clientes a mais, além de todas as pessoas que ele pode atender aqui no DF. Ou seja, você pode, hoje, estar buscando clientes em todo o país. E pessoas podem estar te procurando também. Exatamente. É claro que no exercício do direito você acaba tendo que nichar, você precisa estabelecer qual é ali o seu ambiente em que você vai se tornar ali uma autoridade, vai ter reconhecimento, vai ter tranquilidade para oferecer um serviço especializado para o seu cliente. Então, aquele advogado cirurgião geral, não, ele está fora do mercado. Está fadado ao fracasso. Então, não, antigamente você passava na frente de um escritório de advocacia e estava lá, criminal, civil, tributário, família e tal. Isso não existe mais, né? O advogado, Perfeito. a gente pode até ter uma sociedade de advogados de áreas diversas, né, que trabalham em conjunto, em equipe, mas um advogado fazer todos esses serviços, ele não é mais um profissional buscado no mercado. Perfeito. Mas, por exemplo, um advogado de família que, por exemplo, mora em São Paulo, ele pode atender uma cliente aqui em Brasília, uma vez que tudo é virtual, não pode? Perfeitamente. Essa foi uma grande vantagem da virtualização, né, do judiciário brasileiro. A gente iniciou, por exemplo, eu iniciei na advocacia, o processo era físico. Então, boa parte da minha atividade chegava ao escritório, via ali a pauta do dia, ou a pauta da semana, com um pouco mais de organização, e aí eu ia ao tribunal, fazia carga, né, o termo que a gente tem de buscar o processo, fazia carga do processo, levava para o escritório. Em alguns casos é carga mesmo, né, doutor? Literalmente. Quando eu era estagiário, você andava com aquele carrinho, você ia somando ali a quantidade de processo. Onde? Eu estagiei no escritório aqui no Lago Sul. Ok. Foi o único escritório que eu estagiei, de lá eu fui contratado como advogado, depois eu abri meu próprio escritório. Maravilha. Então foi uma experiência muito incrível. Hoje isso acabou, Leonardo. Você está na praia com seu notebook ali, você peticiona 1h da tarde com a sua caipirinha do lado, tranquilo, e não perde o seu prazo, você não precisa ir ao tribunal, você pode fazer um despacho virtual com o juiz. Para o ouvinte ter uma ideia, é como se você estivesse fazendo uma videochamada, só que você está falando diretamente com o juiz, sem sair da sua casa, sem sair do seu escritório. Existem momentos que obrigatoriamente você precisa estar presente? Quando você vai fazer, por exemplo, uma sustentação oral em que o ato todo é presencial, mas há possibilidade, se você deixar isso muito claro, de que você não tem condições, por exemplo, como você falou, você é de São Paulo, tem um cliente aqui em Brasília, não faz mais sentido você se deslocar de São Paulo para Brasília para fazer uma sustentação oral de 15 minutos. Né? Então você pode pedir para que esse ato processual, seria ali o acórdão, ali, o julgamento do seu processo, você pode solicitar que ele seja híbrido, que você esteja de forma virtual, remota, e os embargadores, por exemplo, estejam ali no tribunal presencialmente. Inclusive, hoje nós temos a possibilidade, dentro do sistema judiciário, de fazer um processo 100% digital, Leonardo. Então, você, de nenhuma forma, aí sim, nem se você quiser, ele vai ter alguma situação em que você precisa estar fisicamente presente. Então, isso também facilitou em muito, Leonardo, a quantidade, igual você falou, de captação de clientes.
Porque imagina você, o tempo que eu perdia saindo do escritório, indo para o tribunal, voltando do tribunal para o escritório, depois tinha que voltar para o tribunal para devolver o processo com a petição. Esse tempo eu posso gastar, por exemplo, fazendo um marketing digital de qualidade, atendendo o cliente, eu posso marcar um café com o cliente, posso receber o cliente no meu escritório. Então é um tempo que se abriu, um espaço na agenda do advogado que se abriu para ele, por exemplo, se especializar, estudar mais, entender melhor ali uma tese mais complexa e oferecer um serviço de mais qualidade para o seu cliente. E isso, com certeza, vai gerar para ele lá no final rentabilidade maior e um retorno melhor para o seu trabalho. E uma qualidade de vida muito maior. Sem comparações. A gente recebeu aqui há umas 2 semanas um casal bem jovens e eles trabalham assim há algum tempo já em viagem, né? Então eles abraçaram isso como proposta de vida, Ulisses. Eu quero um trabalho que me permita estar viajando sempre. E eles rodaram boa parte do mundo, o Brasil quase todo, cara. Quase todo. Eles têm 26 anos os dois. E aí eles trabalhavam com dropship, trabalham com várias coisas. Só que a gente tá vendo aqui, pessoal, que naquilo que é o tradicional, porque esse casal trabalha tudo voltado para a internet, tudo que é novo no mercado. Mas a gente tá vendo um mercado tradicional que no formato atual te permite viver assim. Se um advogado hoje quiser, então, passar a vida, hoje eu quero morar em São Paulo, amanhã eu quero estar em Salvador, não tiver uma questão, não tem filhos, ele pode tranquilamente fazer isso, talvez até morar fora do Brasil. Nós temos vários advogados, inclusive advogados de renome, que moram em outros países há muito tempo já. Por quê? Porque o sistema se tornou completamente eletrônico. Você não precisa, de fato, estar presencialmente. E você também pode ser substituído por um outro profissional, caso seja exigido a presença física. Então, o advogado hoje, se ele utilizar a tecnologia para potencializar a sua atividade laboral, ele não tem um limite assim geográfico para ele atingir ali o que ele entende dos seus clientes. Depende muito dele, depende muito da sua disponibilidade em utilizar a tecnologia, depende muito da sua vontade de entender que o mercado mudou. A gente hoje, nós temos, Leonardo, você sabe muito bem, diversos softwares de inteligência artificial que peticionam, que dá um andamento no processo, que faz resumo, relatório de processo semanal, diário para o seu cliente. Você não precisa nem ficar ligando para o cliente mais para dar aquele feedback. Então, isso tudo automatizado. Então, aquele advogado que está ali parado no seu escritório, esperando que o cliente vai bater na sua porta, esperando que as coisas vão continuar tais como elas eram, esse advogado ele vai ser, de uma forma ou de outra, substituído. Mas substituído não por outro advogado, substituído por um advogado que utiliza a tecnologia. Hoje nós temos, no Tribunal Regional do Trabalho, um software de inteligência artificial que foi desenvolvido no Brasil, lá em Santa Catarina, e esse software substitui 20 servidores. Um programa, ele em atividade, o resultado de produtividade dele substitui 20 servidores. O que ele faz na prática, doutor? Ele faz quase tudo o que o servidor faria de forma automatizada. E é aí que o ouvinte precisa ter atenção. Eu estava hoje de manhã dando uma entrevista para a Rádio e TV Câmara, e a pergunta do milhão hoje é: qual trabalho será substituído e o meu vai ser substituído? Então, aí eu até falei para a apresentadora, a gente já tem âncoras de TV avatares, completamente virtuais. Né? Então, nós temos neurocirurgia sendo realizadas por robô, Leonardo. Olha a complexidade dessa atividade laboral. Então, o que o seu ouvinte precisa entender hoje não é se o meu trabalho vai ser substituído, é quando? Porque ele vai, é uma questão de tempo. Agora, aqueles trabalhos que são mais repetitivos, aqueles trabalhos que são mais automáticos, como assim, Ulisses? Você faz a mesma coisa todos os dias. É uma questão de tempo. Talvez é só porque o seu chefe ainda não teve dinheiro de comprar um programa, porque é uma questão de tempo. Mas eu não falo isso para assustar. Eu falo isso para as pessoas entenderem que a gente está num momento de disrupção tecnológica. E essa disrupção vai gerar coisas boas e coisas ruins, como a substituição do trabalho. Então, o que esse profissional precisa entender é o que eu posso fazer utilizando a tecnologia para potencializar
o meu resultado final? Para mim gerar mais produtividade, para mim gerar mais lucro para minha empresa ou para mim, se eu for um empreendedor. Então, essa realidade que o profissional de hoje precisa entender. Por quê? O advogado que começou a trabalhar comigo, se ele não se atualizou, hoje ele já está fora da advocacia. Você tá com que idade, Ulisses? Eu tenho 39 anos. Você é novo pra caramba, cara. É jovem. É a cara que tá meio vencida, a lata. Não, tem um grisalho aqui, tem um grisalho na lateral aqui, deve ser o Charme. Hein, Juliana? Depois você conta pra gente aqui, a esposa do Ulisses. Ulisses, me conta um pouquinho, queria que se a gente pudesse manter um pouco essa pegada voltada pra tecnologia, que tá muito legal esse assunto, cara, e muito atual. Só que eu confesso assim, eu sou bacharel em Direito, é claro que eu tô desligado do Direito, porque eu trabalho com comunicação, mas me deu um brilhinho no olho agora com o Direito, porque não sei você que tá acompanhando o programa, mas o Direito se tornou muito mais interessante do que era no passado. Se já era interessante para muita gente, eu acho que agora você pode até ver com olhos melhores uma grande oportunidade. Quando a gente vai para a educação, eu queria entender como é que tá essa questão da tecnologia, Ulisses. Mas antes de você falar dessa questão da tecnologia, agora saindo um pouco do Direito e indo para a educação, me fala um pouquinho como é que foi essa escolha de você, de aluno, uma pessoa do Direito, escolher ser professor. Por quê e como é que foi essa escolha? Karma, né? Ser professor não é escolha, é karma. Você até tenta fugir, mas não consegue. Mas brincadeiras à parte, Os alunos estão acompanhando? Um abraço aí pro pessoal da UPS. É a minha atividade laboral que, de fato, me dá mais prazer. Realmente é um prazer muito bom, porque eu tenho a oportunidade de participar, de fato, do sonho, do projeto de vida de várias pessoas e influenciar, né? E eu sou aquele professor meio ativista, que é esperançoso, acredito fielmente que um dos meus alunos vai ter uma ideia brilhante, vai mudar a realidade de várias situações no Brasil. Mas ser professor, para mim, quando eu entrei na faculdade de Direito, Leonardo, eu confesso para você que eu não pensava em ser advogado ou ser assessor jurídico ou trabalhar como representante em algumas questões diversas da advocacia. Meu interesse era lecionar, era a docência. Você já entrou na faculdade querendo ser professor? Eu entrei querendo ser professor. Legal, cara. Drogas pesadas. O sistema já estava com problema desde o início. Mas é uma atividade em que eu me realizo. Ser professor, estar ali, e eu me realizo muito mais ali. Aí sim, aí eu sou meio arcaico, eu vou confessar com você. Eu gosto do tete-a-tete, do olho no olho, de olhar para o aluno, de perturbar, contar aquela piada de professor tiozão sem graça. Eu gosto de estar ali, naquele contato direto com o aluno. Ulisses, terça-feira passada, eu estava lá na UPS. Sim. Eu faço um curso de teatro lá, às terças-feiras. Eu trabalho também com material de TV, né? E tinha um professor de Direito lá no pátio. Era eu. Não pode ser, cara. Por que você não foi lá falar comigo? Deus, agora que eu tô te conhecendo, Brasília pequena, cara. Era eu. Eu cheguei, tava aquele pessoal, aquelas cadeiras do pátio ali, né? Não sei se ali é pátio, é o pátio. É o acesso, ali é o pátio também. E aí tinha um professor falando, estava fazendo umas perguntas. Uhum. E teve uma hora até que me deu vontade de participar, mas eu estava atrasado para a aula, assim, e eu desci. Era você então, Ulisses? Era uma aula de revisão, inclusive, para os meus alunos aí, a prova está muito mais difícil do que vocês esperam, mas era a aula de revisão que essa semana é semana de provas. Tá ok. E foi... O que aconteceu? Eu cheguei na sala de aula, esse calor insuportável de Brasília. Eu falei, vamos para fora, vamos lá para fora, lá tem cadeiras e tal. A gente se reuniu. Eu gosto disso, Leonardo, eu gosto de estar ali. Cara, eu adorei. Na hora que eu vi aquilo ali, eu não sabia que era você, muito bem você ia estar aqui, a gente está se conhecendo pela primeira vez. Eu recebi as informações que você que viria para o programa ontem, então a gente não se conhecia, mas é muito interessante. Na hora que eu vi, eu falei, que bacana. Eu vou falar uma coisa aqui, tá? Eu pensei assim, não parece aula de Direito. Mas assim, quando a gente... porque o Direito, por muito tempo, teve uma cara um pouco engessada, né? Parecia algo muito formal. E quando você fala de tecnologia aqui, como é que a gente vê... não deixa de ser formal, mas traz consigo a informalidade da tecnologia, que me permite ter uma vida um pouco diferente daquilo que é o padrãozão a que a gente está acostumado. E quando eu te vi ali com os alunos na entrada, eu falei, pá, isso aqui é educação. Eu gosto muito da educação, sou apaixonado por educação. O nosso programa todo ele é voltado para a educação, a gente trabalha de segunda a segunda,
com o pé na educação, assim, e foi muito bacana. Eu falei, isso aqui é educação, porque eu sabia que você estava ali querendo, não sei, essa vontade do professor de entregar algo a mais. Sim. E então, cara, pô, parabéns. Que Obrigado. legal, eu gostei muito quando eu vi lá. Que bacana, que legal. Que legal que você tá aqui, cara. Ê, Brasília! É pequena. Brasil, quadradinho, é pequeno. Mas a ideia é essa, Leonardo. A ideia é exatamente proporcionar para o aluno ali, principalmente aquela disciplina em que você me viu, é a disciplina de teoria geral do processo. Mais chata impossível. Mas é a disciplina base do direito. Se você não entender essa disciplina, você vai ter dificuldade em todo o curso e na sua vida profissional. Então, como que você pega uma disciplina que é extremamente teórica, muito abstrata e transforma ela de alguma forma palatável? Eu costumo, por exemplo, começar minhas aulas com essas músicas mais horríveis que a gente tem no momento. Eu coloco a música, a gente começa dançando e tal, não sei o quê. Mesmo? Eu gosto de ter uma vivência em sala de aula diferente daquela tradicional. Que legal, Né? cara. Trabalho surpresa para perturbar aluno. Eu gosto disso. Porque você acredita neles, né? Eu acredito. Eu costumo dizer, quando, por exemplo, um empresário ele cobra muito de alguém, né? Então, até que pega essa aí que você está acompanhando em casa, no teu trabalho, quando o dono da empresa chega e cobra muito de alguém, é porque ele está vendo potencial. Sim. Então, quando você entra na sala de aula e você faz o que você faz e leva para fora e exige um pouco mais e tem esse sonho que você tem de que dali vão surgir pessoas que vão fazer uma grande diferença nesse mundo, é porque você está acreditando naquele potencial que está ali. Isso é muito bacana. A gente precisa muito de pessoas que acreditem no nosso povo aqui. Que legal, Ulisses. Tô muito feliz que você tá aqui, cara. É engraçado demais isso. Me conta um pouquinho. A gente tá com o nosso patrocinador aqui, Ulisses, que é a GatTech. A GatTech, ela trabalha com, como é que fala? Facilidades voltadas para a tecnologia ligadas à área de educação. Como é que você vê a importância da entrada da tecnologia hoje na educação? Eu sei que o curso de Direito tem alguns desafios em relação a essa parte da tecnologia, mas pós-graduação, por exemplo, vocês conseguem fazer até online, né? Sim. Inclusive, eu sou coordenador de uma pós-graduação, Direito Digital e Direito do Trabalho. Inclusive, convido, né? Quem estiver interessado, ela é feita por módulos, então de cada 6 meses a gente tem um módulo específico. Ela é completamente remota, né? Por quê? Já é um outro tipo de público, Leonardo. É aquele aluno ou aluna que já está no mercado de trabalho e ele quer fazer um upgrade, ele quer se diferenciar, ele quer se destacar. Então, a gente faz ele de forma completamente remota, utiliza ali a plataforma da instituição, e hoje toda faculdade já tem isso aí, né? E oferece ali a experiência, não de uma aula EAD, não, a experiência de uma aula remota, tal como nós estamos aqui agora e os ouvintes assistindo, essa é a realidade da aula. Você está ali, você para, você participa. A aula é ao vivo. É ao vivo, né? Então, a gente tem, principalmente nas pós-graduações. O MEC, essa semana passada, ele está autorizando as faculdades, inclusive, a ofertarem mais cursos, disciplinas de cursos de direito, por exemplo, de direito, de odontologia, de veterinária. É mesmo? De forma EAD, né? É um esquema híbrido. Só que aí é EAD, não é remota. E o ouvinte precisa ter uma diferença. O EAD é o que? O gravado? O EAD é o gravado, que está com material lá, você vai, literalmente, como se fosse um joguinho. Você vai cumprindo etapas e você vai tendo acesso a mais conteúdos. O remoto não. É como se você estivesse na sala de aula, só que você está em casa, é ao vivo. A aula é naquele momento, naquele horário específico, né? Então, o ouvinte precisa ter uma ideia do que é o quê. Porque, às vezes, muita gente confunde EAD com aula remota e uma coisa tem nada a ver com a outra aí. Que legal, cara, que legal. Então a tecnologia veio para ajudar mesmo. Sim. Por exemplo, hoje, na sala de aula, eu ensino os alunos a plagiar. Eu ensino os alunos a colar, né? Por exemplo... Qual que é a faculdade mesmo? Depois você bota aqui, ó. Eu vou recomendar a aula desse cara aqui, pessoal. Assiste a aula desse cara. Um dia eu vou sentar lá, vou assistir tua aula, cara. Vai ser um prazer. Que legal. Não, prazer. Tô feliz pra caramba de ter te conhecido, cara. Você nem sabe o que tá passando na minha cabeça aqui agora. Depois eu te conto. Vamos tomar um café depois. Vamos tomar. Eu ensino como que você cola hoje. Você usa o ChatGPT. Né? Olha aí, pega aí, Y. Eu dei aula como você utilizar o ChatGPT para produzir um conteúdo.
Quando eu falo colar, quando eu falo plagiar, não é exatamente colar. Eu quero que o aluno tenha acesso a um material tecnológico que eu não tinha quando eu estudei. O que eu e você fazíamos quando a gente queria desenvolver um raciocínio sobre determinado conteúdo? Biblioteca, né? Literalmente sentava ali na bunda na cadeira e passava a tarde inteira ali lendo. E aí você gastava, às vezes, um tempo enorme, se você não tinha um bom bibliotecário, um tempo enorme procurando os livros nos quais você pensava que teria ali algum conteúdo que lhe te interessava. Hoje não. Você joga, por exemplo, Leonardo, no ChatGPT, me cite aqui 5 autores que falam sobre esse tema. E ele vai citar, me cite os livros, artigos científicos publicados, links onde eu posso localizar esses artigos científicos. Então, o que eu e você gastávamos antes, 1 hora, 2, 3 horas para pegar um conteúdo que às vezes não, estava ultrapassado, ele estava na biblioteca. Sim. A pessoa publicou ontem na Folha de São Paulo, no J Jurídico, no New York Times. Você tem acesso hoje a esse conteúdo por um canal muito simples de pesquisa que nós não tínhamos. Então, o aluno de hoje, ele precisa entender que a construção do conhecimento que ele tem hoje é muito melhor e muito mais facilitada pela tecnologia. E o professor precisa levar isso para a sala de aula, Leonardo. Muito bacana. Não tem como você dar uma aula hoje e desprezar a tecnologia. Não pode jogar contra. Não. Esses dias eu estava no programa da Rádio Justiça, em que a gente estava analisando uma pesquisa que foi produzida pela Unesco sobre o impacto da tecnologia na educação infantil. Não sei o que eu fui parar lá, que eu não falo, mas como tinha tecnologia... Te chamaram. Me chamaram. E aí eu falei assim, olha, é muito interessante quando a gente olha países que estão extremamente já com a tecnologia implementada no cotidiano do cidadão. Você pega, por exemplo, uma Finlândia, por exemplo, todos os alunos têm um tablet na mesa. Ninguém mais usa livro nesses países, é tudo digital. Aliás, a Finlândia tem se tornado uma referência de educação para todo mundo, hein? Sim. E por que isso? Primeiro, uso de tecnologia. Aí eles falaram, olha, o celular atrapalha. Olha só que interessante, como que você precisa entender a realidade na qual nós estamos inseridos. O celular atrapalha o aluno na sala de aula. Claro, aquele aluno que não quer estudar, Leonardo, um alfinete vai atrapalhar. Ele vai dar um jeito de pular fora. A cabeça dele vai fugir de alguma forma. Ele não está ali. Perfeito. Ele está estudando porque papai obriga, porque ninguém suporta ele em casa, ele quer estar ali em qualquer outro lugar. Mas o aluno que quer estudar, o celular se torna uma ferramenta de desenvolvimento, de construção de conteúdo. Agora, a Unesco desenvolve esse relatório falando, olha, a gente precisa tirar o celular da sala de aula. Eu lembro aqui que eu ministrei aula durante toda a pandemia e eu quero parabenizar os alunos brasileiros, a dificuldade que foi, Leonardo, de tanto professores quanto alunos de se relacionarem num mundo caótico em que a gente viveu. Verdade. Eu lembro que quando foi estabelecido aqui em Brasília o decreto que ia fechar as faculdades, isso foi numa sexta, quinta-feira, a gente passou o final de semana inteiro tendo que desenvolver slides, uma série de situações, porque na segunda-feira já tinha aula e você teria que estar pronto. Virei ali o final de semana inteiro ali no Red Bull para tentar construir. E foi uma experiência muito interessante, mas ela deixou uma situação muito clara. O Brasil, por mais esforço que a gente tem, ele é muito desigual, Leonardo. Muito. Eu tenho um aluno na sala de aula que é servidor do Senado. E tenho na mesma sala de aula uma dona de casa que tem 3 filhos solo. Ah, meu Deus do céu. Entendeu? Então, a realidade do Brasil é muito desigual. Então, tem gente que o único aparelho tecnológico que ele tem para acessar a internet, por exemplo, é o celular. Verdade. Tem gente que tem tablet, celular, notebook, tem uma infinidade de possibilidades. Tem gente que tem gente que não tem internet em casa. Ele acessa ou a internet no trabalho ou a internet na faculdade, por exemplo. Então, fora desses locais, ele está excluído da tecnologia. Então, a gente precisa repensar isso. E o professor, dentro de sala de aula, tem que entender essas diferenças e saber conversar com essas realidades díspares. Porque é muito fácil para mim, que tenho acesso à tecnologia, usar a tecnologia e exigir que o aluno
use a tecnologia. Mas, às vezes, ele não tem o acesso que eu tenho, a condição que eu tenho para utilizar aquela tecnologia. Então, a educação precisa ser, em primeiro momento, inclusiva. Eu trazer esse aluno, olha, você já ouviu falar de ChatGPT? Isso aqui pode facilitar em muito a sua vida. Ulisses, você está falando aqui, cara, de uma educação, se eu estiver errado, você pode me corrigir, por favor, mas me parece uma educação personalizada, seria isso? Eu consegui, dentro de uma sala de aula ali com 20 a 30 alunos, entender como é que eu vou atingir cada um desses indivíduos que estão ali comigo? Esse é o desafio do professor atual, né? Antigamente a gente não tinha essa visão, Leonardo. Você chegava, dava aula, quem pegou o conteúdo pegou, quem não pegou se vira para estudar em casa. Não tenho nada a ver com Tem isso. nada. Hoje não. Hoje as faculdades e o profissional que realmente é professor, que gosta de ministrar aula, ele está preocupado com o que realmente está sendo construído ali no aluno, né? Então, quando você tem essa visão de você parar na hora do intervalo, em vez de você ir para a sala de professor ficar falando mal da vida alheia, você ir lá para a lanchonete, sentar com o Você aluno, faz isso, cara. tomar um café, tomar um refrigerante com Você ele. faz isso. Faço, Eu sei que todos você os dias. aquela aula que eu tive ali, você é esse cara. Cara, você sentar... Mas isso é intencional, tem um propósito aí. Tem um propósito. Eu sento ali, eu vejo o aluno tomando uma Coca-Cola e eu vejo o aluno abrindo marmita. E às vezes o aluno me fala para mim, professor, tô almoçando agora. Ah, isso é real, bicho. 8 horas da noite, cara, 8h30 da noite. Então, pô, como é que eu vou dar uma aula para esse aluno sabendo que o cara tá com fome? Não é porque ele tá passando necessidade, não, é porque ele não teve tempo de comer, trabalhou demais o dia todo. Né? Como é que eu dou aula, Leonardo, para um aluno, uma aluna que eu sei que ela é mãe solo, que ela está preocupada com o horário que vai terminar a aula, porque ela tem um último ônibus em tal horário e ela precisa chegar, antes de chegar em casa, ela tem que passar na casa da vizinha, da tia, da prima, da amiga, para pegar os filhos que ela deixou. Para preparar uma janta que vai ser também o almoço do dia seguinte, antes de dormir. Às vezes vai pegar as crianças em um lugar que é escuro, que é perigoso. Então, o professor hoje, ele precisa entender essa realidade, né? Ah, Ulisses, mas isso é de locais específicos. Não, a faculdade que eu ministro está no centro do plano, Uhum. entendeu? Então, não é um local isolado, não estamos falando de periferia, né? Então, hoje, ainda bem que nós temos condições de pessoas que antigamente estavam completamente excluídas do ensino superior, por meio de diversos programas políticos, eles estão tendo acesso. E isso está gerando um mercado para o pessoal, para a galera do empreendedorismo, incrível, que são pessoas que antes não tinham acesso a consumo que hoje tem. E a educação, eu acho que é o caminho principal. E quando você pega, Leonardo, tecnologia, senta em sala de aula, explica para o aluno, olha, como que você acompanha um processo da praia. Você está na roça, você pega aqui, abre o sistema, mostra para o aluno, e aquele processo que eu via na foto, aquilo não existe mais, aquilo ali, mas o LIS é passado, é tudo digital. E o aluno abre o olho e fala, nossa, eu estou diante de uma realidade que eu pensava que era. Então, as mudanças legislativas, como que elas estão sendo desenvolvidas, o impacto, inclusive, da tecnologia. Eu estava no ano passado, participei ali da comissão de juristas da elaboração do Marco Legal da Inteligência Artificial, e uma das preocupações, inclusive foi uma exigência da ONU, da OCDE para o Brasil, foi que a gente incluísse na nossa legislação que o Estado brasileiro proporcionasse meios, caminhos para que a população fosse educada a utilizar essa tecnologia. Porque não adianta, Leonardo, eu te dar uma tecnologia se você não sabe usá-la. Perfeito. Não tem como. Uhum, perfeito. Cara, eu gostei desse cara demais. Que legal que você tá aqui, cara. Eu tô aqui com tantas ideias aqui na minha cabeça, e é sempre tão gostoso estar com pessoas que são apaixonadas pela educação. Esse nosso programa aqui, esse nosso momento toda segunda-feira, Ulisses, a gente sempre recebe pessoas voltadas para a educação. E esse teu sentimento pela educação, pela transformação, pela melhoria do indivíduo, assim, é algo realmente assim, muito poderoso. Quando você vê a educação hoje no nosso país, eu sei que você está no ensino superior, mas eu imagino que você tem um contato também. Você tem filhos? Sim, tem um filho. Você e a Juliana, vocês têm um filho, então vocês têm contato também com educação infantil. Não sei qual que é a idade dele. Ele tem 5 anos. Bem novinho.
Como é que você vê hoje a educação? Como é que você a qualifica? Tanto a educação de escola, que eu sei que você não está lá dentro atuando como profissional, mas você passou por lá. E como é que você avalia também a educação no ensino superior hoje, aqui no Brasil? Olha, eu estudei a vida inteira em escola pública, né? Eu fui entrar em escola particular na faculdade. Você é daqui de Brasília? Sou aqui de Brasília. Você estudou onde? Nascido e mal criado aqui. Eu estudei. Meu pai era pastor, Leonardo. O meu rolê é enorme. Ó, tá vendo? Aleluia, irmão! Como é que é o nome do seu pai? Milton. Ele tá vivo? Tá. Um abraço, pastor Milton. Um abraço pro senhor. Então, obrigado, viu? Quando Fez um filho bom demais, ó. Quando você fala, você estudou onde? Eu estudei no Gama, estudei em porque rodava. Taguatinga, Tá. estudei em Sobradinho, estudei em Braslândia, né? Então eu Tu rodei. comeu morango, então, cara. Comi morango. Só que lá em Braslândia é caro esse morango. Ué? Rapaz, aonde produz é caro também. Mas, enfim, eu não tenho o que reclamar, né, da escola pública. Dentro das condições que na minha época o Estado tinha, ele oferecia ali, né? A gente sofria muito com greves, por exemplo. Às vezes a gente tinha professor que ficava doente e não tinha nenhum para substituí-lo, né? E a gente perdia conteúdo. Então você chega na faculdade, no nível superior, para tentar um concurso com a deficiência de conteúdo muito grande, Você fez faculdade onde? né? Eu fiz faculdade na UNB, fiz faculdade no Projeção. Você fez direito na UNB? Não, direito no Projeção. E na UNB? Na UNB comecei filosofia e agora estou fazendo doutorado. Em filosofia? Não, doutorado em Em direito. e economia. Que espetáculo. Que bacana, cara. É sobrevivência. Eu acho que tu é um baita de um vencedor, cara. É uma correria enorme. Igual eu estava falando, eu estou vindo aqui da UNB, eu estava na UNB, na aula lá de doutorado, mas eu sempre tive essa gana de conhecer, de aprender e de evoluir enquanto ser humano, enquanto pessoa, né? Então, a correria para quem não tinha condição financeira é sempre muito maior, né? E eu vejo isso, é por isso que eu falei para você, quando você senta com o aluno, você sabe de onde que ele veio, você sabe o que que ele está passando, você sabe que tem alguma coisa estranha rolando ali, porque acontecia comigo. Isso se reflete nas notas, na postura dele, até na frequência? Isso reflete na vida, Leonardo, na vida. Um aluno que tem dificuldades financeiras, por exemplo, ou dificuldade de locomoção, às vezes ele não tem dificuldade financeira, mas ele mora muito longe do centro. Então você gasta boa parte da sua vida em trânsito. Uhum. Imagine, tem algumas cidades satélites de Brasília que para você chegar ao plano e para você retornar, você gasta aí pelo menos 1h30, às vezes 2 horas, a depender do horário que você vai, para ir, para voltar. trecho. 1h30 um trecho. Então, você gasta aí, às vezes, 2 horas, 3 horas da sua vida no dia, dentro de um ônibus ou dentro de um carro. Então, isso afeta demais. Ele podia estar descansando, ele podia estar lendo o conteúdo, ele podia estar relaxando, namorando, lazer, vivendo, mas está ali dentro do trânsito. Então, essa questão de locomoção é um fator a Unesco diz isso muito claramente, é um fator determinante na educação do indivíduo. Um outro fator, evidentemente, é a questão financeira, né? Um aluno que não tem uma alimentação mínima de qualidade, um aluno que não tem uma vestimenta de qualidade, ele vai se sentindo isolado, excluído, isso vai afetando as suas notas, isso vai afetando a sua existência. Ele começa a se comparar e começa a ver. Eu, por exemplo, quando eu entrei na UNB, chegava de busão, pegava... Na minha época ainda tinha TCB. Eu lembro! Um busão, um redondo. Saudade não, né? Ele parava naquela subida de Sobradinho ali, do Grande Colorado. Ele dava conta ou não? Não, quebrava. Era batata. Desce pra empurrar. Aí desce, aí espera outro ônibus vir. Meu Deus, cansado que sou. Nossa, realidade loucura. E aí eu chegava no UNB, tinha gente chegando de Mercedes, cara. Olha só. 18 anos. Então, essa é uma realidade muito complexa, Leonardo, que a gente precisa identificar. Isso afeta o aluno, isso afeta a sua qualidade. Eu estava conversando com um colega, questão racial, por exemplo, o quanto que afeta a discriminação racial para o estudante. O estudante negro. O estudante negro. O quanto que aquilo ali afeta a vida dele. Às vezes a pessoa, ele tem um potencial incrível,
mas psicologicamente ele foi condicionado a se entender como um cidadão inferior. Ele é menor. Ele é menor, ele não consegue, aquela vaga não é para ele, nem adianta concorrer, qualquer outro vai passar menos ele e tal. Então, a despeito da qualidade dele, ele não consegue se ver naquele nível. E ele desenvolveu um trabalho maravilhoso sobre isso aí, do quanto que o preconceito, às vezes o preconceito não verbalizado, o preconceito maculado, o preconceito ali de fachada, entendeu? Aquilo vai afetando e vai interiorizando nele uma situação em que ele é impotente. Poxa, isso não vai ser para mim. Então você está dentro de uma sociedade que você tem tantos paradigmas para você quebrar, não é fácil, mas esse é o papel, a meu ver, do professor, de entender, de ter esse olhar, de visualizar essa realidade e falar, cara, vem aqui, eu quero ouvir você. Que ideia é essa genial? Como é que eu faço isso aí e tal? E ter essa conversa com o aluno, ter esse contato com o aluno. E a tecnologia me facilita muito isso, Me conta aí, Leonardo. Como, cara? Porque você trouxe algo muito pessoal. Porque quando você fala pra mim, porque eu ia te perguntar como resolver. Porque você trouxe assuntos, olha que interessante. A gente tá acostumado a falar aqui sobre metodologia, sobre a tecnologia lá dentro da escola. Você trouxe desafios aqui que normalmente a gente não toca. E são desafios muito reais. Você falou do transporte, você falou da diferença financeira, e você tá trazendo agora a questão do desafio racial. E aí, quando você me diz que, por exemplo, lá na hora do lanche você senta e conversa com eles, eu tô entendendo que você cria no momento que você senta com o aluno ali, ele se sente valorizado, ele se sente importante. Só de você sentar ali, eu já sei que isso faz diferença para ele. Deve ter outras coisas que você faz também. Agora, como é que você usa a tecnologia a teu favor nesse sentido, com isso que é uma preocupação que você tem, que é uma preocupação muito real no nosso país? Pessoal, estamos falando de Brasília, tá? Brasília é totalmente diferente. Se a gente tem todo esse desafio em Brasília, imagina no norte, no nordeste, no sudeste do Brasil, que é muito mais desafiador do que aqui. O meio pelo qual hoje eu utilizo, por exemplo, são as redes sociais. Então, eu falo para o aluno, olha, você não entendeu a matéria, eu vou fazer um resuminho, vou jogar no Instagram. Aí eu jogo ali no Reel, ali de 1 minuto e meio, um resumo, um insight da aula, uma ideia, eu compartilho com eles e tal. E aí a gente começa a ter essa conversa. O aluno, por exemplo, está na balada, eu mando para ele o print do prazo do trabalho. Falei assim, ó, só para tirar a sua paz. Só para tirar a sua paz. Você tá aí na balada, na farra, tem trabalho para entregar amanhã. Você manda de madrugada mesmo? Não, mando na hora que eu vejo. Eu tô nem aí. Tu vê alguém na balada? Aí os alunos, pô, professor, tá me perseguindo, tá? Não sei o quê. Professor, eu quero que você entenda que você não vai ter paz enquanto você ser meu aluno. For meu aluno. Então, você começa a criar um vínculo com o aluno de igualdade, Leonardo. O professor é um facilitador, ele não tem nenhum ponto de superioridade ao aluno, nenhum. Tem alunos que sabem conteúdos que eu jamais vou ter condições de acessar. Por exemplo, eu tenho um aluno dentro da minha sala de aula que ele é pós-doutor em filosofia. Olha só. Ele está fazendo direito por uma questão de interesse pessoal. Tem vários médicos fazendo direito também, né? Servidores públicos das mais diversas áreas e tal. Então, eu não me apresento como, olha, eu detenho esse conhecimento. Eu falei, não, cara, eu sou comedor de feijão igual você. Sabe aquele posto do Ipiranga que tem na entrada de Sobradinho de frente do Comp? Eu trabalhei lá. Então, eu não tenho nada especial, vim de escola pública, não tem nada. A única coisa é só a vontade de comer um arroz, feijão e uma carninha de qualidade, que eu trabalho que nem um louco para isso. Então, eu acho que a tecnologia, as redes sociais, um programa como esse, um podcast, eu avisei para minha turma, olha, vai rolar um podcast, eu vou falar sobre diversos assuntos relacionados à tecnologia e educação. Então, assistam. São mecanismos, Leonardo, que o professor hoje ele tem de estar ali, olha, semeando no aluno, entendeu? Olha esse conhecimento, olha essa ideia. Eu pego uma notícia, eu li uma notícia interessante, eu mando. A boa parte dos professores que eu conheço não querem contatos com o aluno. Então, no seguinte sentido, olha, não passe o meu número de celular para aluno, não passe meu e-mail pessoal, é só o e-mail institucional. Na minha primeira aula, eu já falo para a turma, olha, tá aqui o link para vocês entrarem no grupo do WhatsApp que eu criei para essa turma.
Então, nossa relação vai se estabelecer lá. Então, eu uso a tecnologia para manter esse contato diário. Eu dei uma aula sobre determinado assunto. Por exemplo, eu sou professor de Direito do Trabalho. Uhum. E aí eu gosto também de fazer um link, de tangenciar disciplinas, né? E aí eu falei, olha, o impacto da tecnologia para o trabalho feminino e como isso repercute, por exemplo, quando a mulher é vítima de violência doméstica. Uma salada enorme que eu fiz isso aí e tal. E aí eu dei essa aula, logo depois eu fui convidado para participar, para dar uma palestra sobre o uso de tecnologia. Hoje, por exemplo, a gente tem tecnologia para tirar das decisões judiciais o homicídio ao invés do feminicídio. Então, o feminicídio começa a pena de 15 anos para mais. O homicídio começa de 6 anos para mais. Então, o agressor que cometeu aquele crime, é claro que, em sendo condenado, ele quer ser condenado não pelo feminicídio, mas pelo homicídio. Só que hoje nós temos tecnologia produzida no Brasil, já está sendo utilizada no judiciário, em que essa tecnologia faz uma leitura geral de tudo que foi escrito, falado no processo, e ele faz um resumo para dar ao julgador, ao juiz, o que de fato aconteceu, se foi um homicídio ou se foi um feminicídio, que é um crime relacionado àquela relação direta com a mulher. E aí eu dei essa palestra, mandei para os alunos. No outro dia, olha a dimensão que isso proporciona. Uma aluna veio me procurar. Professor, olha, aconteceu um fato assim. Eu sou professor de Direito do Trabalho. Nunca atuei na área criminal. Aconteceu um fato assim, 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 assim e tal. Eu gostaria de saber se o senhor pode me ajudar, pode me orientar nesse sentido. Então, uma aluna minha, uma querida, inteligentíssima e tal. Ela trouxe uma situação real. Real dela, que ela está experimentando. Ah. Aí eu fui, vamos parar aqui. Mas ela encontrou em você uma abertura para trazer algo tão pessoal. Você entendeu? Porque uma situação dessa traz é vexatória. Sim. Né? A pessoa muitas vezes não quer se expor ali, mas ela encontrou, ou seja, ela tá no meio de juristas e até então não havia encontrado um local para dizer, eu tenho um problema ligado à justiça, mas ela encontrou em você. E ela encontrou num professor que não é da área que ela está sofrendo, entendeu? Porque é exatamente isso. Quando você se coloca, Leonardo, como igual, e eu não tenho nada de superior a ninguém. Então, quando você se coloca nesse patamar, as pessoas conseguem te acessar e você consegue acessar as pessoas. O que eu fiz? Chamei ela, aí sim, chamei uma amiga minha criminalista, chamei uma amiga minha psicóloga e elas estão já atuando com ela e resolvendo essa questão dela. Então é isso que eu acho que o professor não é aquele cara que está ali para repetir um conteúdo. É o que eu te falei. Eu ensino o ChatGPT. O ChatGPT ensina para você muito melhor do que qualquer coisa que eu possa falar. Porque ele tem acesso a qualquer conteúdo que já foi produzido no mundo. Espetacular. Então, se eu pego essa tecnologia, utilizo ela para potencializar minha atividade laboral na docência e faço com que o aluno interaja comigo nessa tecnologia, o resultado é maravilhoso. Eu consigo ter, de fato, resultados maravilhosos com os alunos. Ulisses, a gente vai precisar fechar aqui, cara, assim, só quero deixar pra você, assim, que como brasileiro que sou, obrigado, cara, por você ser quem você é. Quero mandar mais um abraço aqui. Como é que é o nome da sua mãe? Miriam. Ela é pastora também? Não. Dona Miriam, obrigado. E o nome do seu pai é? Milton. Seu Milton, pastor Milton, obrigado por educação espetacular. Eu imagino que parte disso que você se tornou, da pessoa que você se tornou, veio deles. Parabéns, Sim. Você tem uma missão aí, cara. É tão bacana quando a gente vê quando a pessoa entende a sua missão e abraça e vive. Quer depois marcar um café que a gente quer te ajudar a você fazer a tua missão, faz parte da nossa missão também. Parabéns pela tua história, por quem você é. Quero dar os parabéns aqui à UPS por ter contratado um profissional do teu perfil. Desejo todo sucesso, que você possa voltar muito aqui. A gente tem muito para conversar, cara. Maravilha. Obrigado por acreditar em cada brasileiro, cada aluno que senta lá. Parabéns pela tua história. Que legal. Presente pra gente te receber hoje aqui, cara. Papo sério. Para finalizar, é só dar aqui um feedback real. Nesse mês, eu estava no Palácio do Buriti, participando da posse de um aluno de Santa Maria, filho de mãe solo.
autista, que ele se tornou procurador do Distrito Federal. Ah, que espetáculo. Então, Você pode falar o nome dele ou você prefere não falar? Posso, é Thiago. Abraço, Thiago. Parabéns, cara. Que Thiagão, legal. gente boníssima. Então, é isso, cara. Dá pra gente mudar a realidade. Muita gente. A educação tá aí para isso. E eu acho que nós, enquanto você aqui, o serviço que você está prestando para a sociedade, de comunicação, de trazer pessoas das mais diversas áreas, é incrível isso que vocês fazem, a sua equipe. Parabéns a todos vocês e obrigado pela oportunidade de estar aqui. Obrigado pelo seu tempo, conteúdo espetacular. Estou muito feliz de você ter vindo aqui. Queria que você pudesse deixar para a gente os contatos. Quem quiser conhecer o professor e o doutor advogado Ulisses Juliano da Silva, hein, pessoal? Como é que faz para o pessoal poder entrar em contato com você? Ó, na balada vai ter mensagem, hein? Cuidado. Ulisses, arroba, né, o Instagram. Me acha lá no Instagram que fica mais fácil. Arroba ulisses.juliano. ULISSES.Juliano, sem Guimarães, né? E eu tenho certeza que a gente vai ter muito papo pra gente discutir aí. Muito legal. Juliano, obrigado demais. Pessoal, ô Juliano, Ulisses Juliano, tá vendo? Ó, Juliana, obrigado por ter emprestado o maridão um pouquinho aqui pra gente, foi bom demais. A gente vai pra um break, pessoal, é coisa rapidinha. A gente volta com o teu curso, ela é especialista em inteligência comportamental e também em comportamento humano. A inteligência emocional e comportamento humano. E hoje ela volta aqui para falar sobre relacionamentos. É o curso, querendo dar um jeito no teu casamento, você tá aqui solteirão, solteirona também, ó. Boas dicas para você. Ulisses, mais uma vez, obrigado, parabéns pelo trabalho. Obrigado a vocês. Vem mais vezes, cara. Vamos sim. Tá bom? Rápido break, a gente já volta, pessoal.